Saudações para você. Meu nome é Aaron Bonfim, eu sou cardiologista e a gente está aqui no podcast Cuidados no Envelhecimento. Nesse podcast a gente fala da viagem do envelhecimento e tudo que a gente tem que colocar na nossa bagagem para fazer essa viagem da melhor forma possível e ter a melhor estadia possível no nosso destino, que é o envelhecimento. E hoje a gente está aqui com dois convidados, professora Milena, doutor Patrick Runca, fisiatra, doutora Milena, fisioterapeuta, e nós vamos falar, nosso assunto hoje é falar das doenças musculoesqueléticas e o impacto que elas têm no envelhecimento. Então, a gente vai começar. Boa noite para vocês em casa, né? Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Todos os internautas, boa noite, queridos. Obrigado pelo convite. E a gente sabe que o envelhecimento é uma viagem que a gente vai fazer, querendo ou não, né? Então, a única forma da gente não fazer isso é morrer cedo, não é o que a gente busca, né? A gente busca viver mais e viver com qualidade. E dentro desse processo do envelhecimento, talvez uma das complicações que mais limitam a qualidade de vida são as doenças do aparelho musculoesquelético, né? Além de ter uma prevalência muito alta, ou seja, um número de questões, todo mundo vai ter algum tipo de lesão musculoesquelética ao longo da vida. Isso pode impactar muito fortemente no envelhecimento e na nossa qualidade de vida na terceira idade. Dentro dessas patologias, a artrite e a artrose talvez sejam uma das que mais impactam a nossa qualidade de vida, né? Com certeza. E Patrick, explica pra gente aí exatamente a definição aí, a diferença aí desses processos de artrite e artrose. Todos os dois, boa noite, todos os dois são processos degenerativos da articulação, né? Com mais ou menos processo inflamatório associado, onde ocorre a degeneração da cartilagem, da articulação, e um processo inflamatório com aumento de líquidos, em processo inflamatório, sinovite, inflamação da cápsula articular associada e muita dor, né, para o paciente, né, sempre com muita dor. E chega em casos mais avançados, esse desgaste da articulação, ele acaba gerando os osteófitos, depois que são os famosos bicos de papagaio, que são a forma da articulação tentar ganhar superfície articular, mas isso acaba gerando um bloqueio, uma limitação do movimento a longo prazo, né? E isso é muito impactante para a vida do paciente com artrose. Esses processos de artrite e artrose, ele é comum, né? A gente vai ter algum grau de artrite e artrose em alguma articulação, né? Não tem jeito, a gente não vai chegar à terceira idade sem ter isso, né? Quais são os processos que mais frequentemente a gente costuma ver provocando isso e que vai levar a isso com maior prevalência dentro da população? Olha, o uso, geralmente pelo uso mesmo, o uso excessivo da articulação vai desgastando essa cartilagem com o tempo, né? Em algumas situações mais pontuais, a gente tem esse desgaste mais precoce por conta de alguma doença inflamatória, doença reumática, uma infecção na articulação, uma fratura articular, né? São alterações ortopédicas, biomecânicas, que acabam desgastando de forma mais precoce essa cartilagem e gerando uma artrose até mais precoce. Mas, habitualmente, é pelo uso mesmo da articulação, né? Quanto mais impacto, mais uso, mais essa articulação vai se desgastar e mais a gente vai ter as consequências no futuro. No dia a dia do desenvolvimento desses processos de artrose, da sobrecarga da articulação, seja pelo uso do tempo, a gente tem aí o excesso de peso um grande agente causador, né? E eu costumo dizer que a obesidade, o excesso de peso é um dos principais agentes de envelhecimento precoce da população. E isso dificulta, quando a pessoa tem esse tipo de coisa, dificulta bastante a questão do tratamento, né? Por assim dizer, né? Além de uma fonte de sobrecarga na articulação e ser uma das causas do desgaste mais acentuado,
o tratamento acaba sendo prejudicado também por conta dessa sobrecarga, né? Principalmente o tratamento da dor, né, desses pacientes. A gente tenta diminuir esse impacto com dieta, redução de peso, diminuição do impacto durante o processo de reabilitação, principalmente o uso do meio líquido para os pacientes obesos, é fundamental aí para esse processo e para fortalecer essa musculatura e aliviar a dor desses pacientes. Ok. Helena, e como é que é a abordagem da reabilitação desses pacientes, hein? Como é que a gente começa esse processo, né? Bom, como o Dr. Patrick falou muito bem, a perda da espessura dessa fibrocartilagem, essa viscoelasticidade, ela tem uma atenuação ao longo do tempo. Cadê o cabelo? Se o nosso cabelo tá branco, a ruga apareceu, se as coisas vão cair, lá dentro também tem uma perda colagenosa da viscoelasticidade, enfim, das lamelas, dessa tumefação que a cartilagem te dá uma certa hidrofilia. Igual o mocotó. Lembra do mocotó? Para quem já comeu mocotó? Então, se a espessura desse mocotó se reduz, a gente começa a ter problemas. Problemas na congruência da própria cinemática, do quanto que a articulação ela se encaixa. Problema de espaço intraarticular. Vou dar um exemplo. Imagina aqui o joelho, ó. O joelho tá aqui. Cadê o Dr. Vlad que não veio, hein, senhorita? Tá lá na cirurgia. Ó. Para quem nunca viu, aqui dentro tem o menisco. Qual câmera? Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Aqui dentro tem o menisco e esse menisco é igual ao mocotó. Esse mocotó, essa fibrocartilagem, essa viscoelasticidade dela tem uma espessura, repleto de líquido, como o Dr. Patrick falou, mas ela tem uma tumefação, uma capacidade de amortecimento, uma hidrofilia de reter água e soltar água. Então, se eu perco essa hidrofilia, se eu perco essa viscoelasticidade, eu perco espessura, o que acontece com a área aqui dentro? Que já é mais um problema. A área reduz. E aí, se reduz a área, também reduz a cinemática do movimento. E aí começa a dar aqueles problemas que já foram listados aqui: dor, limitação, dificuldade de realização de uma tarefa. Agora, o mais importante não é nem, me desculpe, nós estamos rodeados por médicos, mas na minha visão como fisioterapeuta e resolver o problema não só em cunho cirúrgico, é como restaurar esse movimento. Porque alteração de movimento se trata com movimento. Mas como gerar um movimento no indivíduo que tem dor, que tem uma osteoartrite, uma osteoartrose, ou se acha incapacidade, ou se acha incapaz de realizar a tarefa por uma limitação? É aí que vem o pulo do gato. Nós temos variáveis importantes dentro da ciência, como os australianos de Maitland e Mulligan, que conseguem abrir a área, que conseguem promover esse movimento cinemático, que consegue aumentar a produção do líquido sinovial pela ativação da sinóvia, que consegue descomprimir e promover essa superiorização do fêmur, um reposicionamento dos ossos, porque acaba sendo igual o carro, alinhamento e balanceamento do carro. No envelhecimento, ou aquele que já nasceu como escoliose, vai ficando corcunda, vai ficando assim. E eu já tenho as perdas naturais, então o que nós podemos fazer para retardar, minimizar esse prognóstico que é negativo? E é isso que nós fazemos, mesmo com a lesão, mesmo com o envelhecimento, mesmo com algum trauma, pré ou pós-cirúrgico, traumático degenerativo. O que está ali, está ali. Eu não sou Jesus para curar, mas a gente consegue retardar ou então restaurar aquilo que se perdeu, seja na hidrofilia, seja na área. Não estou dizendo que uma cartilagem volta a se regenerar, o que todo mundo quer, né? Se o Dr. Vladimir estivesse aqui, ele ia começar a entrar nessa questão. Até as células mesenquimais hoje em dia, o ácido hialurônico tentando proteger. Não estou dizendo isso, mas aquilo que ainda há lá dentro, é possível aumentar essa capacidade hidrófila dela, da esponja, para que ela fique mais gordinha, vulgarmente dizendo, para que eu consiga então abrir a área, para que eu consiga ter um movimento com menos atrito, para que eu tenha menos cisalhamento, e aí eu consigo reduzir a dor e promover estabilidade com treino de força. Como? Aí vocês vão lá com a gente na nossa academia ver como é que funciona. Essa é uma dificuldade, né, Patrick? É porque o que acontece com esses pacientes é que eles vão perdendo movimento ao longo da vida, né? E é o desafio do envelhecimento. Manter o movimento, a gente se manter ativo. Quando a gente fala em manter qualidade de vida, a gente tem independência para poder ir e vir.
E aí não só a dor, mas a limitação do movimento atrapalha demais, né? Sim. A própria dor gera uma fobia, uma cinesiofobia nesses pacientes. O paciente ele não consegue ativar, às vezes, alguns músculos por conta de fobia mesmo. Às vezes não tem nenhuma limitação física, mas ele tem medo de ativar determinados músculos. E aí a fisioterapia entra recrutando esses músculos que estão precisando ser reativados novamente e para trazer segurança para esses pacientes e no processo de reabilitação. Porque tudo que não usa atrofia, né? Atrofia. Vamos falar da sarcopenia daqui a pouco. Mas até água parada dá problema, imagina a nossa carcaça. A gente vai falar disso, mas é interessante, importante a gente lembrar que é o que vai acontecendo. E aí, uma vez que a articulação limita o movimento, a pessoa fica mais parada e a gente vai ter um ciclo de problemas, né? Porque aí vem mais sarcopenia, você tem mais sobrecarga para articulação, não é isso? Isso aí. Entra num ciclo vicioso, né? E que para sair desse ciclo é complicado, né? Precisa de uma abordagem, às vezes, até multidisciplinar, não só do médico, do fisioterapeuta, mas às vezes do psicólogo, né? Para tentar fazer uma abordagem mais multidisciplinar, multimodal desse paciente quando geralmente ele tem dor crônica, né? Então a gente precisa fazer a abordagem como um todo, né? E tentar remodular de novo até o sistema nervoso central dele de acordo com a situação. Padre, como é que a gente começa a avaliação dessa pessoa, né? Aquela pessoa quer saber, olha, variavelmente tem um processo ali na articulação. Como é que a gente procede esse diagnóstico aí da artrite, da artrose? Como é que é esse processo aí dentro do dia a dia da fisiatria? Inicialmente a gente faz o exame físico do paciente em busca de áreas de edema, né? Checando a amplitude de movimento dessas articulações no exame físico, manobras específicas dependendo da articulação para tentar identificar lesões ligamentares associadas, e o exame físico palpatório também da musculatura adjacente da articulação, que às vezes parte da fobia desse paciente e da dor pode estar ligado não à articulação com problema, mas às vezes há um músculo que está sendo sobrecarregado, está com uma dor miofascial nas proximidades dessa articulação. Perfeito. E que isso acaba prejudicando o tratamento do paciente. Então a gente começa no diagnóstico no exame físico, né? A gente tem que ser muito criterioso, inclusive músculos à distância, né? Às vezes você tem situações de dor no joelho em que tem um ponto gatilho no adutor, por exemplo. Né? Então a gente tem que fazer uma abordagem, tem que tirar um pouco o foco do paciente do local da dor. Né? Às vezes o paciente fala, olha, mas a minha dor é aqui, e você está examinando em outro lugar. Né? Você encontra coisas que o paciente não sabia que eu tinha dor aí. Né? Então o passo inicial é o exame físico. É verdade. Né? E aí depois a gente parte para os exames complementares, para identificação do grau de lesão, de outras doenças associadas ao que você encontrou no seu exame físico, para complementar o seu diagnóstico. Aonde está o problema não é a origem do incêndio. Exatamente. Isso é interessante, esse termo que você usou aqui, porque iniciou o incêndio e aquela dor vai levar até um vício de movimento, né? Justo. E não sei se eu posso... Sim. A correlação que ele fez para mim, é o que resume a ortopedia. É justamente não só intra-articular, mas extra-articular. O que os tecidos moles adjacentes podem estar corroborando para esse dolorimento. Então, eu vou fazer uma analogia. Se alguém está fazendo uma coisa de errado, o que acontece com a pessoa? Vai preso, né? No Brasil, esquece. Talvez não. Mas tô lá preso, assim. Tô preso em uma camisa de força. O que significa isso? Os músculos ao redor de uma estrutura que está desalinhada, justamente porque o espaço reduziu, justamente porque envergou o fêmur, ou num valgo, ou num varo, seja do envelhecimento ou não, seja por um sobrepeso ou não, seja por, enfim. Essas alterações da posição morfofuncionais dos ossos, os músculos ao redor se entrelaçam para tentar te segurar. No mecanismo antálgico protetor,
O seu córtex fala assim, peraí, Milena, tá ficando muito corcunda. Peraí, Milena, tá indo para lá. Ao invés de estourar aqui seu cabeça longa de bíceps, então uma bursite, eu vou garrotear o seu trapézio médio, te dá aquela dolorimento miofacial, aonde a fibra, igual meu cabelo, ela se entrelaça e ela garroteia vaso gerando hipóxia, garroteia inervação, diminuindo o potencial de ação, e aquilo gera um bloqueio do movimento, corroborando negativamente dentro e fora do sistema. E aí você fala, caramba, ele deu exemplo aqui. Eu tenho, às vezes, um ponto gatilho no adutor, porque muitas vezes o drop pélvico cai, a rotação interna coxofemoral acontece, eu perco todo o desequilíbrio lombopélvico, que é do centro de massa, e se essa rotação interna está ali gerando um desequilíbrio entre hiper e hipoatividade muscular, alguém tem que travar. E alguém fica hiperativado e alguém fica menos hiperativado, hipoativado, e a corda arrebenta para o lado mais fraco. Compreende os desequilíbrios? E aí acrescenta ainda mais na avaliação da medicina, a avaliação nossa do movimento também, em descobrir esses desequilíbrios. Quais são os músculos que estão insuficientes? Quais são as áreas que estão entrelaçadas? Quem é que está hiper solicitado? Quem não está? Quais são as fraquezas? Quais são os planos e eixos? Porque são cruzamentos em cadeias. Muitas vezes o profissional olha o ponto. E mais uma vez, aonde está a fumaça não é a origem do incêndio, a causa não é um ponto, não é um único, não é in situ. Ele é sistêmico, ele é tridimensional. O corpo humano deveria ser avaliado assim, tridimensionalmente. Só para corroborar com a sua frase, que para mim resumiu a ortopedia. Não tem como a gente avaliar a pessoa, né, apenas por uma queixa, ou por um órgão, ou por uma... Quantos olham só o problema? Pega um diagnóstico lá de uma herniação e o médicos, né, me dá um efeito nocebo, coloca na mente do paciente que ele é incapaz por causa de uma lesão. Lembra do efeito nocebo? Um exame e libera o paciente. Justamente. E aí a gente fica perde a essência do exame físico, né? Justamente. Isso foi um dos pontos até que nos trouxe até esse podcast quando a gente começou, e era a gente realmente discutir essas questões que envolvem o envelhecimento, porque ele não é uma questão isolada, né? A gente está falando só aqui da cardiologia, a gente está falando aqui de doença musculoesquelética, porque todo dia tem no consultório, todo dia a pessoa chega ali e eu, sobretudo, que tento lidar com exercício, quantas pessoas são limitadas por essa questão musculoesquelética, que acaba não fazendo exercício, sentir uma dor, ou tem uma limitação de movimento, não consigo fazer, e muitas vezes eles vão passando por vários profissionais, vão somando medicações, intervenções que acabam não resolvendo o problema do paciente. É o que a gente vê no dia a dia com né, na grande maioria das pessoas. E você tocou num ponto que quando a gente fala em envelhecimento, que a gente quer manter a nossa independência, a gente quer ter condição de ter uma vida normal, e à medida que esse processo articular vai limitar o movimento, a gente limita também a condição dele fazer exercício, que seria o que daria para ele o tratamento, não é isso? Bate na madeira. Eu quero ficar que nem o Rambo. 80 anos daquele jeito, fora as questões hormonais que a gente vai entrar depois. Né? Isso aí a gente já falou algumas vezes, mas isso é um impacto muito grande na vida da pessoa. E aí associa isso à dor, né, crônica que esse processo vai trazer. Isso acaba tendo um impacto grande na saúde mental das pessoas, né, Patrick? Sim, sim. A própria definição da dor, né, que é uma experiência desagradável, sensitiva e emocional, né, por conta de um dano real ou potencial a um tecido. Então, com essa definição, a gente já inclui essa questão emocional junto, pela própria definição da dor, né? E a dor crônica, por mais de 3 meses, em muitos casos a gente precisa entrar com medicamentos, né, para ajudar a modular essa questão da dor via sistema nervoso central. Né? E os pacientes que cursam com transtornos emocionais, até prévios aí à lesão,
ou até mesmo durante o processo de tratamento, eles têm um prognóstico mais reservado, eles têm uma dificuldade em evoluir com o tratamento por conta dessa questão emocional. Por isso que eu até comentei lá da questão do tratamento, que tem que ser multimodal, tem que atuar em todas as áreas da dor, tem que identificar por que ele está nessa situação, questões familiares, enfim, e tentar ajudar o paciente da melhor forma possível para ter o desfecho de, às vezes, não eliminar a dor, mas dar uma qualidade de vida, né? Dependendo da situação com que é possível lidar. Perfeito. E quando a gente vendo esses pacientes aí, às vezes com dor crônica, né? E às vezes pacientes jovens já estão sofrendo aí com algum grau de doença articular. Vejo, às vezes, pacientes polimedicados para dor, né? De alguma forma, os pacientes acabam ficando dependentes da própria dor ali, eles têm algum ganho emocional nisso. Às vezes, a própria medicação para o tratamento da dor crônica ali, na artrite, na artrose, ela acaba sendo um processo que limita, inclusive, o movimento ou a atividade física, à disposição do paciente. Tem alguns medicamentos que podem influenciar, sim, na questão da vontade de fazer atividade física, né? Podem inibir essa questão no paciente, né? Alguns anticonvulsivantes, antidepressivos podem ter isso como efeito colateral, né? E isso aí tem que ser trabalhado com o paciente, tem que ser explicado que não tem muito para onde fugir, que ele precisa realmente fazer atividade física e precisa da medicação para ajudar a conduzir esse processo de atividade física e de reabilitação, melhor, né? De reabilitação com posterior retomada da atividade física da melhor forma possível, né? E pelo menor tempo possível também. A medicação não vai estar ali o tempo todo, né? A gente sabe que os antidepressivos ali, o efeito vai durar para tratamento de dor 3 a 6 meses no máximo. Então a gente tem um prazo ali para tentar retirar essa medicação. Senão tem que ficar associando outros remédios, outros medicamentos, aumentando doses, que aí já foge do tratamento de dor, né? Já entra a questão até psiquiátrica, né? Para ajudar nessa condução do caso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o uso tem que ser restrito. Uma coisa que você falou aí, né, que é um medo do movimento, né, porque o medo que aquele movimento possa provocar dor, né, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais dependente do remédio e acaba não fazendo a atividade física que seria importante para a reabilitação dele. Isso é bem complicado, porque a maioria das pessoas vão em busca de um remedinho milagroso que vai tratar a dor em 10 dias, né? Não é uma infecção, né? Dor crônica não é uma infecção, né? A gente precisa fazer essa abordagem mesmo, tirar o paciente do imobilismo e tem que explicar. A gente perde muito tempo, às vezes, na consulta, orientando isso para o paciente, porque a gente vai dar o suporte para que ele consiga seguir em frente, mas ele tem que fazer a parte dele também para conseguir sair dessa situação. O processo de reabilitação não é um processo simples, é um processo que também tem demanda tempo. Sua questão de dor também, né? A retomada da atividade física, até a melhora do condicionamento físico adequado, vai ter uma questão da dor, do exercício também, né? Mas precisa superar essas etapas. A gente está ali para dar o suporte medicamentoso até onde for necessário. Até para nos auxiliar, né? Nesse processo de reabilitação. É. Eu costumo dizer que a cura só vem quando enfia a mão na ferida. E são para poucos. Então, quantos querem mudar realmente desse estágio de comodismo ou, desculpe falar, mas de vitimismo? Quantos querem realmente se transformar pelo movimento ou ficar dependente da medicação? A escolha é sua. Tem até o último congresso da Alemanha, até eles publicaram alguns trechos, chama Fáscia Fascinante. Eles falam sobre isso, quanto que a cura já está no sistema. Basta a gente enxergar o caminho, mas como tirar as vendas dos olhos? Qual é o profissional que vai te dar o caminho correto?
E é por isso que nós estamos aqui, para fazer com que eles, através do conhecimento, saibam que existe algo muito mais além do que a própria medicação, que são essas questões de como descomprimir ou como que alinhar a estrutura. E mesmo assim, como o Dr. Patrick falou, o processo de reabilitação ele é demorado, né? Ele é um processo, como o próprio nome diz. Para a gente reconstruir aqui, eu preciso quebrar tudo primeiro, então tudo piora primeiro para depois melhorar. Então eu vou ter que passar pelo processo doloroso do exercício, e é só quando você vence aquela dor do exercício que você consegue atingir um patamar maior. Quando você vence a resistência de algo, é que você segue para um próximo nível. E é assim na nossa vida. Então precisa estar disposto. O que eu costumo falar também é, olha, paciente muito resistente, questão de imobilismo, de não querer fazer atividade física, só assim, hoje você tem dificuldade para andar 10, 15 minutos, amanhã daqui a pouco você vai ter dificuldade para dar volta no quarteirão, depois você vai ter dificuldade para levantar da cadeira, né? E vai cada vez piorando. Se não quebrar esse ciclo, a tendência é sempre piorando o condicionamento físico, e a gente entra nesse ciclo vicioso que não tem fim. E a gente não perde nessa história, não perde apenas a questão da mobilidade articular, né? A gente vai perder incapacidade cardiorrespiratória também, que impacta definitivamente em mortalidade, não só em qualidade de vida, né? E isso acaba trazendo, né, uma limitação ainda maior para a pessoa, além daquela da dor, né? Ele começa a ter falta de ar ou até dor no peito por um problema cardíaco, né? Então, Helena, o que colocar assim no dia a dia para prevenir essa galera toda? Esse tipo de problema? Prevenir é ótimo, né? Porque vai vir de qualquer maneira, assim como você bem mencionou. Você me fez lembrar o grupo de asmático que a gente tem lá na USP, na Escola de Educação Física e Esportes. E os asmáticos, se vocês se lembram bem, é claro, eles são hipercifóticos. E a própria hipercifose do envelhecimento corrobora negativamente para essa nossa movimentação de alça de balde. E ali eu diminuo a movimentação da junção costo-vertebral. Para quem não sabe, as costelas grudam lá nas vértebras. E se eu não tenho essa expansão, a área de complacência pulmonar elástica para ter essa ventilação, perfusão e a troca ventilatória fica ruim. Eu me fez lembrar isso pela inatividade. E o que a gente faz? Seja lá na USP ou seja aqui. Quais são os exercícios ou movimentos que se promovem essa expansão? Não só ficar soprando bolinha, não estou dizendo isso, estou falando de exercícios para os ossos. Existem exercícios de mobilização, que não é aquilo que você vê no FMS aí, não, ficar ali com o tornozelo assim no meio da parede, parece que tem autismo, não. Existe algo que é muito mais profundo. Você retira a gravidade, ganha esse movimento intercostal, consegue abrir a área de forma passiva inicialmente, depois um passivo assistido, onde você introduz o movimento ao paciente até que esse córtex consiga, através da repetição, se tornar ali automático, até que ele consiga receber a gravidade para ganhar essa expansão. Existem exercícios profiláticos, tanto torácicos, quanto lombares, quanto em todas as articulações. Então, exercícios dos ossos, não é só chegar e fortalecer, porque muitos acham, tem que ir lá fortalecer para estabilizar. Mas como? Vou estabilizar o prédio torto? Vou estabilizar a área reduzida? Vou estabilizar com o nó garroteado? Pega ali um cadarço qualquer, aqui ó, com licença, dá um nó no fio do microfone. Agora não vou dar não, te juro. Tenta contrair o músculo. O que acontece com o nó do microfone? Ele aperta? Ele aperta. Tenta alongar, porque saiu lá no bem-estar. No mal-estar. Que tem que alongar. Pode cortar essa parte, deixa. Saiu lá no mal-estar, que tem que alongar. Alonga para você ver o que acontece. Aperta. E ele tá às vezes com uma dor radicular, um ciático gritando, e o cara tá alongando. Então, são coisas que meu povo padece por falta de conhecimento. Existem agora variáveis dentro da reabilitação que a gente consegue soltar os nós através de uma compressão linear, que veio mais uma vez com os rolinhos, as liberações, as aberturas de espaço, as decoaptações, os movimentos articulares, que são as mobilizações, preventivos, que essa foi a pergunta. Agora, se eu puder introduzir isso numa cartilha, num aplicativo, onde
poucos movimentos já me trazem benefícios, com certeza uma área que se descomprime, a dor vai estar igual? Com certeza um espaço que ganha amplitude. A inervação que está sendo comprimida vai ser igual? Aquele cara que estava às vezes sofrendo por anos ou meses, que estava triste assim, começa a sorrir, ué, o que aconteceu? E isso dá mais vontade a ele de buscar algo ainda maior, de um fortalecimento específico, de ir para uma academia, de treinar, de agachar para brincar com a criança, de fazer as coisas naturais do dia a dia. Eu tenho pacientes meus que falam, Milena, eu voltei a ter relacionamento sexual com a minha esposa. E ele chorava. É Deus lá, não, eu só sou um instrumento da literatura aqui na Terra. Mas Milena, a mobilidade do quadril, Milena, não conseguia correr, Milena, não conseguia agachar para brincar com meu filho. Então, como você vai estar daqui 5, 10 anos? É inerte e assim? Não existe deficiência, existe a eficiência, a lindeza, por detrás dessa deficiência. Santarém já dizia que não existe movimento contraindicado, existe uma tarefa que se contraindica determinado movimento por um período. Que período é esse? Esse período de dor latente, esse período de desalinhamento. Entrou com a medicação, enxergou quais são os profiláticos, conseguiu abrir a área, soltou o entrelaçamento, ganhou espaço, a dor reduziu. É agora, de levanta e anda, rapaz. Eu gosto muito de falar. Poxa vida! Eu gosto muito de falar isso, que não existe exercício proibido, né? Você tem uma condição naquele momento que você não deveria fazer aquele exercício. Por um período. A gente vê com muita frequência profissional contraindicando a pessoa de fazer todos os exercícios porque tem uma dor ou porque tem alguma limitação do movimento. E só pode fazer pilates. Tá, nós vamos botar o povo para remar. Cadê? E aí a gente piora o problema, né, Patrick? Porque a gente vira um ciclo vicioso, como você falou. Com certeza. Até para a própria adesão do paciente à atividade física, né? É importante, quando o paciente me pergunta o que eu posso fazer de atividade física? Eu respondo com outra pergunta. O que você gosta de fazer? Que lindo, é isso aí. O que você gosta de fazer? Eu acho que ele gostando podendo fazer o que ele gosta de fazer, é meio caminho andado para ele não abandonar o tratamento no meio do caminho. É verdade. Né? Agora, tudo bem. Eu gosto de fazer uma maratona e tenho uma artrose no quadril. Aí, meu amigo, fica difícil, né? A gente tem que repensar as suas prioridades. Muito carro. Tá desgastando muito o pneu. Entendeu? Aí fica complicado. Realmente tem algumas coisas que a gente não indica, né? Mas quanto melhor, inclusive foi até um caso de um colega médico, ele estava nessa situação, viajava correndo maratonas, e eu falei para ele, olha, infelizmente, eu acho que vai ser mais interessante, você que não quer operar o quadril, arrumar um outro esporte meio aquático, foi fazer natação de mar aberto, voltou depois feliz da vida, que agora está viajando para nadar mar aberto. Ele ganhou um impingement de coxa femoral ainda trotando. Não. Eu ainda não sei se ele já operou, mas assim, a gente precisa tentar direcionar o paciente para aderir ao tratamento também. Né? Isso é muito importante, fazer o que gosta. Assim como tem aqueles que não param nunca, né? Exatamente. Principalmente nesses, né? Se ele descobre outra coisa que ele faz na mesma intensidade. É verdade. Né? Isso é um caso que a gente teve até recente em comum, né? Amigos nossos. E que esse é um processo. Às vezes, como a gente falou aqui, o próprio uso da articulação vai levar a isso. E algumas pessoas abusam do corpo, né? Ou seja, sem ter o devido preparo, sem ter a devida genética para ser um atleta de alto rendimento, querem fazer tudo na intensidade máxima. E aí desgastam antes do tempo, né? Com certeza. Com certeza. Aí vai desgastar a articulação, vai desgastar tendão, né? A gente vai ter a chance de lesões por sobrecarga. Né? Pega um indivíduo que tem uma massa muscular muito acentuada, vai correr uma maratona, ele vai ter uma fratura de estresse. Né? Então, a gente tem que acompanhar o biotipo também do paciente para tentar direcionar para o que ele gosta de fazer, tem prazer, mas na intensidade correta. Né? E isso aí é um desafio também, né? O outro lado, aquele
que não gosta de fazer, que tem dificuldade de fazer, que não quer fazer o exercício, aqueles que estão nessa fase aí também tem uma dificuldade muito grande de parar, e quando a gente fala para ele que ele tem que diminuir a intensidade ou mudar a modalidade, é muito difícil colocar na cabeça dele. Vai virar um Ronnie Coleman, né? Só vai parar quando estourar de vez e ir para cadeira de roda. E fazer o quê? Tem que respeitar. Eu digo em aula que tem alguns caminhos dentro da estabilização desse sistema, que é quase um pantoprazol das articulações. Como que a gente consegue melhorar esse torque do centro para a periferia? Se o centro estiver bem estável, as alavancas conseguem fazer a atividade de forma menos prejudicial. Digamos para aqueles que não querem parar. Nossos amigos famosos, né? O Strongman da vida lá, enfim, nosso querido Jair Gomes, um beijo grande de coração, amo de paixão, mas rompeu por avulsão tríceps, posterior de coxa, rasgou períneo, perda de xixi, diástase abdominal, porque foi empurrar caminhão. Ah, Milena, eu falei, o que tem a ver com isso? Eu te dei o suporte da estabilização, imagina se não tivesse feito o pantoprazol das articulações e toda a preparação. Agora vai botar tela, vai ver o que vai fazer com o xixi, mas não quis parar. Então, mesmo tendo toda a literatura, as questões científicas por detrás te protegendo, você também tem que entender que o corpo tem um limite. Então, assim, parece que essa é a chave, assim, para prevenir, né? Você está ganhando os espaços das articulações, mantendo esses espaços abertos, sim, livres, né? E tudo em equilíbrio. Quando eu digo em equilíbrio, vamos voltar para o corcunda assim, ó. Frontal, coronal, sagital, lateral. Corta aqui no meio, transversal. Se eu fizer muito exercício para frente, tudo já é para frente. Eu escovo o dente assim, corto o bife assim, eu faço um movimento assim, eu te cumprimento assim. Eu escovo a dentadura assim, eu ponho a cabelo assim. Eu não estendo roupa no varal assim. Então eu já tenho mais de 5.000 movimentos em flexão. Então tudo que nos atrofia, lembra? E quase nada em extensão. O que eu posso fazer para gerar esse equilíbrio de planos e eixos? Pensando dentro e fora da articulação. E é com exercício, é treino de força, é na musculação. Milena Dutra agora, Milena, sua paciente, amiga, colega da medicina, também vou levar para minha vida para sempre, aqueles que atravessam a minha vida é eterno, mas eu não detesto outra coisa que não seja musculação. Para força, fica lá só no... Cresce. Entendeu? Tem que fazer força. Não estou falando de sobrecarga, dá para fazer força com treino de RML, de resistência. Mas eu preciso da força muscular. Mesmo no idoso, minha senhorinha de 91 anos, dona Vilma Hilbert, a Glorinha que Deus levou, de 86. Eu ia para casa dela primeiro, a Glorinha, o batom que ela passava aqui, ela passava na sobrancelha. Eu tenho que contar, porque é muito legal. O batom que ela passava aqui, ela passava na sobrancelha. Uma artrose absurda de joelho, o Dr. Vlad queria operar ela. Eu falei, não. Vou operar não. Ela tem hipertensão, diabetes, fator de risco absurdo, vai morrer na mesa. Falei, deixa que ela venha comigo. Então eu ia na casa dela, fazia toda a parte da terapia manual, na cama, que ela não gostava de deitar na maca, abria os espaços, soltava reto femoral, soltava sacroiliaca, abria a área da lombar, os trigger points que existia, mesmo num idoso com uma osteoartrose gigantesca, um joelho varo absurdo, botava ela dentro do carro, levava lá na wellness, treinava ela na musculação, voltava de novo, fiava a véia dentro de casa, agora fica aí e vê se não me cai. Então, que profissional é esse que vai fazer o caminho correto? Não importa que demandou 3 horas de atendimento, mas é a qualidade de vida dela. E sentava e levantava do sofá, e bebia vinho, e brincava, e que ia botar prótese de joelho, nada. E é isso que a gente está dizendo. Precisa fazer o que tem que ser feito, só que demanda tempo, demanda dor, demanda desgaste, demanda vontade do profissional e do paciente. Só que quando o paciente vê que a melhora vem, que a qualidade de vida dele triplica, que esse amor genuíno, para mim, isso é a medicina, é o cuidar do próximo, assim, o melhor que eu posso fazer por você, para que você viva com menos estafa e um julgo menor. Então eu atendo, tu sempre conhece, eu atendo todos assim, como se fosse a minha mãe e meu pai. Resolveu o seu problema? Tô aqui para resolver o seu problema. Agora vamos seguir. E ela foi assim mais uns 10, 15 anos e Deus levou ela. E é assim com a de 91, e é assim com o Miro que teve derrame. Imagina o Miro com derrame, fazendo drop.
No leg press, bota carga, tira carga. É lógico que demorou 8 meses para botar de pé, desmamada, fralda, tudo aquilo lá, controle de tronco, desenvolvimento neuropsicomotor, toda a fase da reabilitação neurológica para depois ir para ortopedia especificamente, mas foi lindo. E são fases, né? Você começou com, no caso aí desse paciente, como você falou, do AVC, ele passou a fase primeiro neuromuscular, para depois né, chegar na... Só que sabe qual é o problema? Só para encaixar. Eles não enxergam o final. Eles se preocupam muito com o caminho. A nossa vida é assim. Para de se preocupar com o final. Confia em quem já sabe o final. Nós sabemos o final. Nós temos a autoridade na medicina, na reabilitação, porque nós já galgamos isso há anos. Agora, se ele não confiar em quem faz o leme, ele não consegue ver a vitória lá. E ele não consegue usufruir de cada dia, de cada controle motor, de cada força que ele ganha ao longo do caminho. Só que nós temos que fazer esse papel. E juntos dele. Então, cada lágrima que ele escorre ali vencendo a dificuldade, ele consegue ter a perseverança e a destreza e a continuação da resiliência para chegar até onde ele quer. E são para poucos. Porque muitos desistem no meio do caminho. Você tocou um ponto aí que eu falo que é justamente... mas é um ponto que eu falo aqui, que é também dentro do nosso DNA aqui, que é justamente isso. As pessoas não conseguem se ver envelhecidas. Então as pessoas não conseguem se ver no futuro. Então se a gente sabe que você vai envelhecer, né? Nós vamos envelhecer. Para não envelhecer, a gente tem que morrer jovem. Então se a gente vai envelhecer, eu preciso enxergar como é que eu vou estar no futuro. O que eu preciso ter no futuro para não ficar doente, para não sofrer. Ou então, o que eu preciso ser no presente para ter o que você quer no futuro. Exato. Então, isso é difícil. Brindar agora com essa frase, foi bonita. Muito bonito. Gostei dela. Isso é interessante, a coisa do podcast aqui, que a gente aprende sempre uma coisa nova. Eu sempre levo uma coisa nova para o meu dia a dia do consultório. E vice-versa. Amo vocês. E vocês tocaram num ponto aqui que assim, não tem como separar, né? É músculo, massa muscular. E quanto que a massa muscular impacta nesse negócio do envelhecimento da articulação? Impacta muito, né? É o músculo que faz o movimento, né? Então, se é o motor ali da articulação, né? Então, se o motor está fraco, ele não vai subir a ladeira. Né? Então, precisa estar com a musculatura em dia para conseguir fazer as tarefas do dia a dia com segurança. Né? Então, a sarcopenia realmente é um problema que chega que precisa ser solucionado da forma mais rápida possível, porque impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. E a gente vê no dia a dia, no consultório, a gente vê aí dos mais diversos especialidades, a sarcopenia tinha que estar ali no dia a dia de todo mundo, né? Porque ela tem um impacto metabólico muito grande, ela vai impactar em mortalidade cardiovascular, ela vai impactar na saúde articular, ela vai impactar em qualidade de vida de todo mundo. Isso é pouquíssimo avaliado. Então já se avalia muito pouco massa muscular. E aí a gente está vendo, isso é um consenso hoje, né? Parece que é um consenso que massa muscular está ligada à saúde. Quanto mais massa muscular, é saúde. Só que o que eu tenho visto de literatura é que, na verdade, o problema não é nem tanto a quantidade, e sim a falta de massa muscular seria um risco. O excesso não diminui o risco, né? E dentro dessa leitura que a gente tem feito em relação à massa muscular, que, na verdade, a função do músculo é mais importante do que a massa, não é isso? Isso. E justamente na definição da sarcopenia, né? É a perda de massa muscular associada a déficit funcional do paciente. Né? Então, aquele paciente que tem dificuldade em carregar pequenos pesos, de se trocar de ambiente num apartamento, de se levantar. É um indivíduo que tem um déficit funcional pela perda de massa muscular. Né? Tem o questionário SARC, F, com
associado à circunferência de panturrilha, que a gente acaba medindo e graduando a intensidade da sarcopenia desses pacientes, né? Então, para você que está aí em casa, que está nos assistindo, que está vendo esse podcast, entender que não é só que você tem que ganhar massa muscular, você tem que ganhar primariamente função muscular, né? É isso que vai proteger as suas articulações. As variáveis neuromotoras do próprio sistema, né? Força, resistência, força, velocidade, que é potência. Sem massa gera mais instabilidade, imagina, tudo solto. Essa instabilidade é fator primordial de mais lesão. E se a gente lembrar, eu gostei do microfone, pega a fibra aqui como se fosse a fibra muscular de qualquer coisa que vai da coxa, o reto femoral. O ventre muscular, quando ele se insere no osso, na hora que ele se contrai, ele faz uma vibração, uma mecanotransdução, lembra dessa palavra? E essa mecanotransdução gera um campo eletromagnético ao redor de todo esse tutano, digamos assim. Assim como os pequenos impactos no dia a dia, essa piezoeletricidade, esse campo magnético positivo e negativo, é de suma importância para atrair quem? O cálcio no turnover ósseo. E aí vira mais um problema. Quase metade dos pacientes com sarcopenia tem deficiência de massa óssea associada. É um dos pilares fundamentais no tratamento da osteoporose. Exatamente, o ganho de força muscular, né? Isso parece estar associado ao hábito, né? Então, assim, são pessoas que realmente não fazem atividade física ou se mantiveram ao longo da vida, por qualquer motivo, afastados da atividade física. Eles têm a deficiência de massa muscular e vão ter junto também a deficiência de massa óssea, porque a gente depende também da atividade física para manter a massa óssea, não é isso? Isso é um adendo, né? Não só quando a gente estamos falando de envelhecimento, mas não só velhinhos, as mulheres na pré-pós-menopausa. Mulher na pós-menopausa, os primeiros 5 anos, o decréscimo absurdo de densidade mineral óssea. Então, lembrando que você não vai esperar ficar só lá velhinho, lá depois dos 60, 70. Não, as mulheres ali que já estão chegando na menopausa, é fundamental essa avaliação crítica com vocês médicos e o endocrinologista e toda essa parte de reposição. A redução da massa muscular começa a partir dos 40 anos, né? Então a gente tem que começar a fazer meu cabelo já tá branco, eu não vou nem dizer que eu já passei. Prevenção, 40 anos, a massa muscular já começa a diminuir, né? Já ocorre um desequilíbrio aí entre o anabolismo e o catabolismo de fibras musculares e a massa óssea, principalmente no caso da sarcopenia, fibras tipo 2, a gente já começa a ter uma redução da sua porcentagem no processo de envelhecimento. A gente está falando de envelhecimento, mas como você comentou de outros problemas de saúde, né? Os pacientes com DPOC, que você falou, recessão respiratória, sim. Os pacientes com DPOC, com doenças gastrointestinais, síndromes desabsortivas, né? E pacientes institucionalizados, também tem uma população com a porcentagem de sarcopenia mais elevada, né? Então, além do envelhecimento, esses pacientes que têm essas outras doenças associadas precisam ficar de olho para não sofrer com a sarcopenia. Precisa estar sempre avaliando essa massa muscular, essa condição de saúde. Insuficiência renal também. E... Helena, e como você falou aí, um negócio interessante. Quando a gente falou de potência, né? Patrick comentou aqui deficiência de fibra do tipo 2, que são fibras de potência, né? A gente não vê a pessoa fazendo treino de potência para prevenir função muscular. Cadê nosso... A gente não vê o idoso fazer treino de potência. Cadê nosso CT? Jesus. Né? São as mudanças de direção, né? É tão importante. E dá uma noção para as pessoas o tão importante que isso é para do ponto de vista de treinamento. Mas eu acho que envolve tanta coisa. Quando a gente vê, resumindo bem simploriamente, nessa pequena mudança de direção, num saltito dali ali, olha o quanto de variáveis sensoriais, coordenação, equilíbrio, sustentação e tempo de reação é necessário.
Imagina o quanto que isso não ia tirar um idoso do risco de queda. Imagina o quanto que isso não ia... Aquele cara lá que, sei lá, enroscou o pé lá e torceu. Essas percepções sinestésicas realmente, e tempo de deslocamento, aceleração e desaceleração, no recrutamento de todos os tipos de fibras é importantíssimo. E envolvendo com carga e a velocidade do movimento também é maior ainda. Então, se o básico, que é o básico, a gente não faz, imagina isso, que é o processo ainda integrativo de todo o sistema da reabilitação, que envolve a propriocepção, que envolve todos esses deslocamentos e assim vai. É o que a gente precisa para viver. E qual é o lugar que faz isso? Qual academia? Qual o Pilates lá que faz isso? Botando o dedo no... Entende? Não faz. Não faz. E aí a gente tá ficando muito Agora, aquém mas da é claro que prevenção. para Né? chegar lá também, a gente começou numa limitação gigantesca. Alguém com uma osteoartrose e um varo de joelho da Glorinha, que por enquanto ainda está no período de sustentação da estabilidade do centro para a periferia, para caminhar sem cair, ainda chega, precisa treinar um pouco mais para chegar até lá, né? Nessas mudanças de direções e as variáveis da potência. Mas aí até do ponto de vista de sarcopenia e função muscular, para pessoa que não chegou à sarcopenia, que ainda está lutando para manter a sua própria função muscular. Mas já é treino de Isso- alta performance. Pois é, mas isso não é feito, né? Então, mas já é treino de alta performance. Eu não tô falando de alta performance lá do John Wall dos Estados Unidos, que a gente teve o prazer de reabilitar, mas performance. Ter individualidade e capacidade funcional e não dependência de alguém. O treino de um atleta pode ser muito bem aplicado no idoso, numa pessoa comum. Não estou falando de carga pesada. Estou falando de estímulos variáveis, glicolíticos, mecânicos e assim vai, e deslocamentos e pliometrias e controles com os nossos pneumáticos de excêntrico, que é a minha paixão. Os nossos, né, o controle do concêntrico e excêntrico perfeitamente bem para recrutamento de unidades de fibras motoras e unidades motoras. Onde é que a gente arruma isso? Só lá. Espera as cenas dos próximos capítulos do Netflix. Porque a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. A ciência já está indo para este caminho, compreende? O cara do Canadá, Christopher Powers, ganhou o prêmio em 2018. Oi, queridão. De estabilização lombopélvica. Venha se agregar a nós. Doutor Vladimir. O Vladimir estava operando, está aqui Chegou conosco na hora agora. certa. Pois ele, é bom que o melhor sempre está por vir. Me dá um abraço. Como é que você Mais uma vez. Bom revê-lo. Bom, vai. Nada, cara. Tava consertando um joelho lá. Temos que invadir um pouquinho sua área aí, porque Bota mais um copinho no microfone. Nada. E aí? Então aqui, Vladimir, nós começamos a nossa conversa aqui. Falamos Nós muito. passamos um pouquinho de artrite e artrose aqui. E aí estamos aqui na sarcopenia, né? E falando o quanto que isso afeta aí a saúde do sistema musculoesquelético, mas afeta a saúde de uma maneira geral, né? Nós vamos enfrentar uma pandemia de sarcopenia, né? Pós-pandemia ainda. Nós estamos agora colhendo os frutos desses 2 anos que nós passamos recolhidos, e os pacientes mais de idade são os mais acometidos disso, né? Hoje o que a gente vê no consultório, na prática do consultório, os pacientes mais de idade, todos compensados, né? Além da sarcopenia que eles têm por si só, daí imagina 2 anos sem atividade física regular, sem tudo aquilo que a gente consegue controlar, foi tudo descontrolado. E hoje nós estamos 2 anos colhendo isso no consultório, assim, pandemicamente, né? Todo paciente acima de 70 anos de idade que entra no meu consultório, eu garanto para vocês que 90% tem sarcopenia. Então, a gente tem que ter muito esse olhar global, né? Para poder interpretar isso também como um fator, né? A gente brinca que a osteoporose era o mito da ortopedia e hoje a gente chama de sarcoporose. Gostei. A gente acha É bom mais de falar importante disso. o músculo do que o osso, né? O osso a gente consegue retardar, consegue metabolizar, mas o músculo não. O músculo a gente tá correndo muito atrás para
para poder chegar. Mas graças a Deus a gente tem evoluído em alguns tratamentos, né? Algumas abordagens, mas nós vamos ter que abrir muito esse olhar. Voltando um pouquinho à questão da obesidade também, né? Obesidade sarcopênica, né? A gente tem agora a obesidade sarcopênica com paciente com sobrepeso e sarcopenia associada. Fator de risco importante. Fator de risco para doenças metabólicas, né? Questões mais complicadas, mais complexas, né? A gente tem uma associação muito grande lá da minha especialidade de joelho. Pacientes que eu faço prótese de joelho, geralmente eu gosto de fazer prótese assim, o último grau da osteoartrose, o último grau da osteoartrite, depois que se esgota o tratamento todo. Mas todo paciente submetido à prótese de joelho, 70% é sarcopenia. Então eu preparo o paciente. Se você não preparar o paciente para a prótese, que adianta ter uma prótese linda se ela não movimentar? É verdade. Se ela não vai ser funcional. O paciente às vezes tem uma dificuldade de entender isso, né? Ele quer só resolver aquele problema localizado, mas o problema dele é muito maior. Então ele tem que entender que ele tem que resolver o problema da sarcopenia, da caquexia, da dificuldade que ele tem de levantar, da desautonomia dele, para ele ter uma prótese funcional. Então ele tem que entender que isso faz parte da equipe multidisciplinar, né, que passa por todos os cuidados que a gente tem que ter para poder ter um bom resultado. Não só cirúrgico, como um bom resultado para ele. Né? Eu falo assim, você pode ter a melhor prótese do mundo, se ela não movimentar, o que adianta? Então você tem que entender esse processo. Né? A obesidade é um fator de risco, sim, a gente tem outros fatores de risco, né? Mas a gente vai colher muito isso agora na frente aí, né? Pela longevidade, pela vida diária mesmo da gente, então tem que estar bem atento. E graças a Deus os recursos têm melhorado, né? As abordagens têm melhorado, a equipe disciplinar tem melhorado, então a gente tem proposta. A gente antigamente o ortopedista era o ogro, né? Era só o marceneiro do processo final, né? Hoje a gente tem que participar de um processo multidisciplinar que agrega todo um processo de geriátrica, reabilitação física, reabilitação muscular, fisioterapia, terapia ocupacional, psiquiatria, né? O paciente tem uma associação muito grande de doenças depressivas, paciente desautônomo, porque 30% ele é depressivo, ele não consegue ir nas coisas, não consegue ir à igreja, não consegue ir à missa, não consegue ir na casa do neto, não consegue brincar com o seu neto. Resumiu o que a gente estava falando aqui. E aí a gente tem que olhar isso tudo. Isso aí tem que ser colocado na mesa e ser exposto e ser conduzido, né, da melhor maneira possível. Mas é por aí que a gente vai. A gente falou isso aqui agora há pouco e realmente tanto que esses pacientes acabam se tornando dependentes, às vezes psicologicamente, psiquiatricamente, de medicação pela falta de participação na sociedade. Né? A gente não foi feito para ficar isolado. A gente viu isso aí na pandemia, né? Você acabou de falar. E aí as pessoas, esse indivíduo que não consegue ir na festa, não consegue dançar, não consegue fazer uma coisa que ele gostava de fazer às vezes quando era jovem, que era dançar por falta de mobilidade. E aí um ponto importante, questão de queda, né? Então a gente fala assim, pouco mais de 50% das internações em pessoas com mais de 60 anos são devido à queda. E aí queda, 2 pontos importantes, né? A gente falou, perder massa muscular e não ter velocidade para se recuperar como em um determinado momento tropeçou. Acabamos de falar isso aqui quando o doutor Vladimir chegou, é verdade. E aí, de novo, a gente volta naquela deficiência da terapia adequada, né? As pessoas já chegam ali, não tem massa muscular, potência menos ainda. A resposta muscular, se ela não for treinada, para todos nós, né? Qualquer faixa etária. Agora, você imagina uma faixa etária mais avançada. Você não treinou a vida inteira. Muitos pacientes chegam lá no consultório na fase final, mas eu nunca fiz academia, doutor. Eu falei assim, prazer, vai ter que fazer. Vamos transformar o prejuízo em lucro agora no 45 segundos do tempo. Não ser academia bem orientada. O paciente vai ter benefício em qualquer faixa etária que ele começar. Ele precisa começar a fazer. Isso aí não se negocia. Vai ter. Você pega o MIT nos Estados Unidos, ele desenvolve hoje projetos de colocar um colete ou roupas que vão ser tipo airbags nos velhinhos, para eles não cair e quebrar. Então você já tem isso, tá? Você usa 24 horas, só que eu já vi. Trata a causa, trata só se é consequência do processo. Então a queda no idoso é a tragédia anunciada. Na Sociedade de Ortopedia da SBOT, a gente tem um projeto Casa Segura lá, que todo mundo pode acessar. Você tem todos os instrumentais para você fazer em casa para se defender. Mas o mais importante é a prevenção, que está na atividade física do paciente, orientar isso aí. Essa avaliação ele tem que ser feita, né, constantemente. E a gente, é verdade que nenhum de nós aqui se prepara para a velhice. Né? Você já se imaginou velho? Não. Só que tem que passar assim, né? Eu fiz 50 anos esse ano, não me imaginava com 50 anos de idade. E hoje eu sou da outra categoria, né? Sou do centro, né? Então você fica assim, você tem que manter uma constância para você chegar lá.
É verdade. A perda de força muscular, você vai ter que prevenir isso, diminuir a progressão, trabalhar isso tudo, né? Mas o que eu mais vejo, e meus exemplos, por exemplo, eu tenho pais vivos, o nível de atividade que minha mãe exerce até hoje, que ela joga bola aos 82 anos de idade. Minha mãe faz fratura de atleta. Que demais. Pula em bola, né? Minha mãe quebra pé, né? Minha mãe tem fratura de atleta. E aí meu pai, depois de 10 anos na orelha dele falando, ele se convenceu a fazer uma musculação com pilates bem orientada. Eu falei, não, eu tô apaixonado por esse negócio, por que esse negócio você não falou pra fazer antes? Eu falei, pô, você esqueceu, né? Esqueceu, né? Eu já falo pro senhor há muito tempo, aí parou a dor dele, parou a dor muscular que ele tinha, que ficava só para aquele negócio, e minha mãe é muito mais ativa. Mas a gente tem que convencer, quanto mais você convencer isso, eu acho que isso é uma epidemia, né? É questão de saúde pública, né? É verdade. É questão de saúde pública, você não tem que pensar em países aí, primeiro mundo, eles obrigam o paciente a fazer atividade. Você pega algumas medidas assim, interessantes de empresas que eles contratam idosos, questões simples, né? Bom, a gente não pode falar empresa aqui, senão vai ficar meio tendencioso. Ele pede pro camarada estacionar o carro, mas ele põe um carro longe. O camarada para o carro 2 quilômetros, onde que ele vai trabalhar? Ele tem que andar. Ele permite, não pode, você pode ir de bicicleta, tá liberado. A bicicleta você para na porta. Não tem problema não, você vier de carro, para 2 quilômetros de distância aqui, para passar, para entrar no seu posto de serviço. Então a empresa inconscientemente já induz isso aí a fazer. Então você tem que estimular todo o processo, né? Você pensar como uma epidemia, a gente tem que trabalhar todas as possibilidades terapêuticas que tem. É isso aí. Não sei se vocês falaram sobre terapêutica de sarcopenia, abordar. Ainda não. Ainda não chegou nesse ponto. Uma coisa que você tocou, né? Tem que fazer musculação, né? Eu fiz uma pesquisa no consultório com meus pacientes com mais de 65 anos e mandei uma pergunta para eles. Se eles faziam atividade física. Para minha surpresa, apesar de eu falar de atividade física o dia inteiro, os meus pacientes tinham uma média de pessoas ativas ainda pior do que a população geral. Isso porque eu falo sistematicamente exercício todos os dias. E aí eu continuei a pergunta. A segunda pergunta que foi para eles, essa pergunta foi feita no WhatsApp, e era por que eles não iam à academia? Ou seja, desculpa, a segunda pergunta era assim, se eles gostavam de academia. Ninguém gostava. 100% respondeu não. E aí, por que eles não gostavam? Então, o fato é que a academia é um ambiente inóspito para a grande maioria das pessoas e para o idoso, então, é terrível, né? Como é que a gente vai tratar isso? Porque eles não gostam, porque a música é alta, a música é ruim, alta, ele não se sente acolhido. É verdade. Né? Como é que a gente vai resolver isso aí? Você está no dia a dia. Vamos montar um CT só de idoso. Montar um centro de treinamento específico para isso. Que é bem complicado a gente solucionar isso. O paciente mais de idade fala assim, meu doutor, eu não gosto de academia, não. Se eu detesto. Sou triatleta, faço isso todo dia, eu vou à academia todo dia. Mas eu não gosto, não. Minha cama é quente. Você não escova dente todo dia, né? É igual você comer, respirar, escovar o dente, faz parte do seu processo de vida, eu acho. Então, assim, a gente tem que pensar em novas propostas de tratamento, tem que pensar em novas possibilidades de agregar o idoso. Mas eu vejo cada vez mais a frequência aumentando, isso é fato. Né? Óbvio que não é o mais adaptado para eles. Né? Eles entram muito na receita de bolo, né? No esquema pré-programado pronto, de uma série, de uma coisa que às vezes não estimula ele. E o estímulo é importante para ele manter a constância. Então, o que eu acho mais importante é você individualizar o tratamento. Como eu já estou em fase final, lá eu pego só a lesão, a artrose, a artrite, as limitações pontuais, a gente consegue estimular, fazer estímulos específicos de recuperação. E acaba que a pessoa se envolve e acaba adequando. Eu acho que ela você não vai conseguir fazer uma receita de bolo. A pessoa vai adaptar na academia, ela pode adaptar no funcional, ela pode adaptar no crossfit, ela pode adaptar num instituto específico, no personal dela, um reabilitador físico específico que entenda dela. O mais importante é você criar canais, eu acho, de intercomunicação. Ela não pode estar abandonada na academia sem um personal lá que chegou lá e falou assim, não, essa aqui não, ela tem uma artrose, grau 3, que ela tem um problema no ombro também, que ela tem um problema no quadril no pé dela, não adianta você colocar na esteira. Ela não vai fazer. Não. Aí quando você cria esse canal de liberdade, hoje a informação a gente consegue trocar muito mais fácil. Aí eu acho que você agrega muito valor. Os pacientes mais de idade que vão se colocar mais frequência
encho eles de informação, encho eles de suporte para tentar ir, e vão adaptar. Ah, não deu aqui? Vamos lá. Não deu aqui? Vamos lá. Deu aqui? Vamos lá. Mas tem que fazer. Não se discute isso. E faço, né? Como eu faço, que é mais fácil. Então, eu faço. Vocês me vê fazendo, então tem que fazer. Assim que roda o jogo. Então, é assim que eu faço a prática disso aí. Eu acho que funciona bem. Tem funcionado. Agora, óbvio que se você pegar, vamos lá. Nós estamos num bairro aqui na Praia da Costa, né? Nós temos aqui 600 mil habitantes em Vila Velha. A gente tem uma defasagem de quantos ambientes de fazer prática de atividade física? Qual que é a porcentagem aqui na Praia da Costa? Olha que nós temos aqui umas 25 academias aqui. Só né? aqui. Aqui. Você tem um déficit de 60% de vagas. Você cabe o triplo das academias que tem aqui. O problema não é triplicar a academia. Eu digo os projetos aí de massificação de academia. O problema é triplicar profissionais que Com qualificação, justamente. Para entender, para entender aquele processo todo, para a pessoa ficar disciplinada, lidar com aquilo ali. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio, não só privado, como público, principalmente. Qual que é a opção que o paciente público hoje tem para fazer exercício físico orientado? Esse é um questionamento que você faz. Educação física na escola, educação física para os lugares que para terceira idade faz, os grupos de terceira idade, são ótimos. São socializações, o paciente frequenta, ele tem uma disciplina de ir, porque ele é socializado, ele é acolhido, ele troca informação. Excelente. Se você nutre aquele grupo, dá um pouquinho de coisa que funciona, já dá um impacto. Para quem não tem nada, né? É uma mudança, né? Eu atendo todo paciente que eu atendo, independente se eu estou lá no público, no privado, no convênio, onde que for. Eu vou lá fora e chamo ele pelo nome. Ao ele chamar o paciente, eu já sei dar o jeito que ele levantou, você tem sarcopenia ou não. O tempo que leva de resposta para ele levantar, eu já tenho um diagnóstico pronto na minha cabeça. Eu cheguei no consultório, que eu chego dentro da sala assim, eu já sei o que cliquei. Para onde que ele tem que ser conduzido. Eu tô pedindo nessa lá. Eu falo para o meu residente lá, olha o paciente lá fora. Vem olhar no computador, ficar sentadinho e chamar o paciente, você não vai saber nada da vida dele, não. Você olha ele andando. O exame começa lá fora, na hora que ele levanta. Porque na hora que ele levanta, você vai saber tudo dele. A desautonomia, quanto que ele está com a queda, quanto que ele está com a queda, porque você tem vários testes que você pode olhar aqui em 2 segundos, você faz o diagnóstico disso. Então, isso é importante para o paciente ter essa noção, não só o paciente, a equipe disciplinar, e sempre na equipe disciplinar. Sozinho você não consegue ter resultado. Os dois sistemas priorizados, a prevenção nunca foi mais econômica que a tratativa, né? A tratativa sempre foi muito mais dispendiosa e muito mais cara, onerosa demais, e sem resposta tão... Você pensar proporcionalmente o tanto que você pode impactar, né? A gente fala assim, refracte. Vamos evitar a primeira fratura do colo intracateriana, que é a fratura do idoso, né? E evitar a segunda fratura, né? Porque a gente vai ter uma chance de falecer. 50% ele vai morrer em um ano. Esse projeto, assim, não deixar quebrar. Que é o grande desafio nosso, porque a longevidade está aí e ele vai quebrar. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar isso, impacta tudo. Só para te dar um número, fato, a gente internava no hospital de referência aqui 2 idosos por semana. Esse tipo de fratura, só que a gente trabalha. Só da velha aqui. Fratura de colo, intracateriana, em média 2 a 5. Pós-pandemia, a gente tem de 5 a 10. Nossa. Será que mudou a população? Mudou, não. É só a população que nós estamos colhendo pós-pandemia. E isso você imagina no público. Agora, você imagina isso. 5 a 10 por semana. Você imagina isso no público. 90% da população não tem plano de saúde. Você imagina que é pandemia. Nós vamos viver uma pandemia de fratura osteoporótica no país. Então, isso aí tem que ser colocado na mesa, porque isso impacta muito. É muito oneroso para o sistema como um todo. O idoso, ele vai fazer esse aporte no final, e a hora que ele vai mais ter dispêndio, né? Dispêndio de gastos, e a hora que, teoricamente, ele não está tão preparado financeiramente. Fez um planejamento para isso. Esse paciente dentro do sistema de saúde, do plano de saúde, por exemplo, nesse último ano de vida dele, pós-fratura, né? A maior parte ali, depois dos 65 anos, que tem uma fratura, ele vai viver no máximo 2 anos. E ele gasta, só nesses últimos 2 anos, 3 vezes mais do que ele contribuiu com o plano de saúde ao longo da vida dele toda. Louco. É a hora que ele mais gasta. Isso é muito importante. Medida preventiva. É analisar eu nem sei, hoje a classificação de idoso mudou, né? A gente fala paciente idoso, idoso, super idoso, survivors, né? Que a gente chama aí.
Meus pais são survivors hoje, são mais de 80 e ativos, né? Mas hoje eu brinco, a brincadeira que eu faço, que eu gosto de operar paciente acima de 80 anos de idade. Que é a hora que eu acho que acabou para prótese, para artroplastia. Que a demanda dele vai ser tão funcional, eu vou recuperar tanto ele. Ele me acompanha, eu tô em 22 anos que eu tô aqui, ele me acompanha há 20 anos e agora eu faço. Eu operei o paciente, eu acabei de dar alta hoje. O paciente me acompanha há 16 anos, só que ela tem exato 79 anos de idade. E agora eu fiz prótese nela. Mas eu fiz prótese nela, ela já sabe fazer exercício físico, ela já sabe nadar, ela já aprendeu a fazer musculação, ela já aprendeu. Que lindeza. Então ela vai fazer a prótese, sabe que ela reclama comigo hoje? Eu falei, por que você não fez isso antes? Eu falei, não. Peraí. Você fez o tratamento todo. Agora que você está colhendo o resto do finalzinho, que é uma chave de ouro aqui para a gente evitar problema. Mas o tratamento você está fazendo, né? A cirurgia é uma das coisas do tratamento, não é a coisa, não, muito pelo contrário. Se você vê, muitas vezes a ortopedia vai estar na mídia por cirurgias mal indicadas, principalmente no tempo errado. Às vezes ela está bem feita, mas se ela estiver no tempo errado, é como eu falo, o paciente que pode estar melhor prótese, quadril, joelho, onde que for, se não tiver um bom músculo, ela não vai funcionar. Ela não vai andar, não vai levar o paciente a lugar nenhum, não vai ter boa resposta, o paciente vai ter dor. E a média, se você pegar um número, a gente tem 20% de pacientes insatisfeitos quando fazem isso. Isso é alta reclamação, né? Então é muito ruim. Quanto mais você consegue organizar isso, menos insatisfeito você vai ter. Isso é muito bom, né? Esse é resolve. Do ponto de vista, a gente falou bastante aqui de reabilitação, mas do ponto de vista de tratamento, né? Pra gente, sarcopenia, treinar e uma dieta com a quantidade adequada de proteínas, né? Não tem muita coisa. Mas você foi pioneiro aqui, nosso ponto aqui, inicial aqui, na medicina regenerativa das articulações, né? O que a gente tem de mais moderno aqui para a gente tratar esses processos de artrite e artrose? A patologia, a artrose, hoje ela até é osteoartrite, né? Uma doença inflamatória crônica. E aí tem que muito individualizar a lesão em si, você tem que individualizar o paciente como um todo. Eu nunca avalio ele só como um joelho, eu sou especialista em joelho, mas eu nunca avalio só o joelho dele. Avalio ele como um todo. A gente vem evoluindo muito nessa terapêutica regenerativa. Regenerativa é um termo, eu acho até meio agressivo demais, é falar que a gente vai criar cartilagem, né? Falei, o criador é o criador, e não se toca mais nesse ponto e ponto. O que ele fez, a gente tem que cuidar. Pelo menos a reparativa, vamos colocar assim, funcional, ela vai me ajudar bastante. Agora, tem melhorado muito a evolução dos tratamentos. A gente consegue hoje... O grande motivo é a dor, né? Ele vem com dor. E toda lesão que causa dor é por um processo. Se você avaliar bem a lesão, você consegue fazer alguns procedimentos. Hoje são bem interessantes. A gente consegue usar outras coisas que a gente não usava na década passada. A gente está evoluindo em uma década de desenvolvimentos de biológicos, né? Medicina reparativa, que a gente pode usar várias opções que você tem. Agora, sempre individualizando, eu acho, a lesão. Senão vira... muito maximiza a mídia. Meu grande medo é de colocar o Instagram, esse negócio, aí você faz, não, é o primeiro a fazer, aí todo mundo acha que aquilo vai funcionar para ele. E não, mas às vezes a pessoa tem que entender qual ponto que ela tá e ver qual que é o processo. Mas a gente tem várias opções, vamos lá. Célula de gordura, coisa que a gente não usava antigamente. Hoje, célula de gordura já é um potencial de gerador de célula. Célula-tronco, plasma rico em plaqueta. Plasma rico em plaqueta foi muito utilizado, maximizado, e por não colocar padrão, a gente ficou, o que era o quê? O que se fazia? Mas a gente utiliza também. Então, e a evolução dele, o que ele desenvolveu? Isso é o LPRP, você tem várias linhagens disso para fazer. Eu falo que a gente tem que sempre manter a cabeça aberta e analisar isso muito criticamente. A gente ser crítico da gente mesmo. Por quê? Para fazer o procedimento e orientar o paciente. Para ele, hoje ele tem informação. Hoje ele entra no Google, ele entra no Instagram, ele entra na minha casa. O paciente sabe o que eu faço. Ele sabe o que eu como. É um negócio assim. O paciente chega no meu consultório, ele já sabe o que eu faço. Então, a informação que ele tem do tratamento é mais para guiar ele. Agora, a tecnologia melhorou muito. Hoje eu acho inadmissível o paciente ficar com dor ilimitado funcionalmente. A desautonomia é, para mim, a ser desautônica é a coisa que me deixa muito triste. Porque a gente tem recursos para isso hoje. Se você abrir o leque, abrir seu coração para tratar em multi-equipe, você vai melhorar o paciente. E isso é importante mais para ele. Agora, a gente consegue hoje fazer coisas que ele não imaginava. Né? Eu tenho 22 anos que eu treino na prática ortopédica. Eu brinco que daqui a 5, 10 anos eu vou estar operando metade que eu opero, e quando eu estiver aposentando, eu vou estar operando ninguém. Porque a evolução da terapêutica que a gente faz, desde bisco, suplementação alimentar, regularizando toda, é a primeira coisa de exercício, né? Eu brinco que eu falo a terapia de alvo do tratamento osteoartrítico, ela se baseia em 8 alvos. Eu falo que todo paciente ele ouve essa historinha.
fortalecimento muscular, alongamento, treinamento de equilíbrio e perder peso. Certo? Você vai aprender a comer certo, vai aprender a fazer exercício. De um jeito ou de outro. Essa parte. Você vai tratar sua dor. A dor ele tem que tratar. Pode ser dor psíquica, pode ser dor neuropática, pode ser dor do jeito que ela tiver. Ela tem que ser compreendida como um tratamento global. Ele tem que prevenir a degeneração. Aí a gente abre o leque para fazer todas as terapêuticas que você tem. Desde terapia regenerativa, desde suplementação, controle de dor, terapia infiltrativa. Você abre o leque para entender aquele, individualizar aquele indivíduo como que ele tem. E, em último caso, a terapêutica cirúrgica. Mas ela tem que ser entendida como o último caso. Ela é a última opção. Então, ela é a última opção por quê? Porque se ele não fizer tudo antes, ele não vai lograr isso lá no final, na cirurgia dele. Então, a cirurgia é a última coisa. Então, muitas vezes o paciente me procura, eu sou procurado para operar, falando, você não tem que operar agora, não. Mas o doutor mandar você operar, você opera bem. Não tem que operar agora, não é agora. Mas eu vou operar só lá para frente, esquece aí. De cada 10 pacientes que a gente institui um tipo de tratamento desse trabalhando com a equipe disciplinar, 70% desiste de operar. Então a gente só opera os 30 que precisa. Ao operar os 30 que precisa, o seu resultado cirúrgico vai ser muito melhor do que você ficar operando 70% que não precisa. E isso é um mundo de gente, né? Então a gente está falando no universo, e nenhum médico vai conseguir dominar tudo. Né? Quanto mais você abrir esse leque e ensinar isso, melhor. É um legado que eu não me foi ensinado. Eu sou cirurgião treinado para ser cirurgião, igualzinho robô. Corta e corta, mas o que eu vi no consultório, na minha prática, eu falei, gente, eu tenho que abrir minha cabeça, eu não posso só oferecer isso. Não posso só oferecer a prótese. Não é muito lógico. E quanto mais eu abro a cabeça para o tratamento conservador disciplinar, mais eu surpreendo com tecnologias muito interessantes que vão surgindo. Né? Então você tem que ser crítico, olhar aberto, olhar consciente e crítico, né? Ler, ver se é mercadológico, se é só financeiro, se é realista, se vai ter funcionalidade, se vale a pena colocar isso no leque e tratar todo mundo como se estivesse tratando seu pai, sua mãe, sua família, que vai ficar bem. Aí não tem erro, né? Acho que não é por aí. Eu acho que eu faço assim, tem dado certo, assim, né? Não acho ruim não, mas tá bom. Muito bom. Mas tem umas terapias muito novas, assim, vamos lá. Por terapia, sarcopenia, por exemplo, é uma coisa que eu era totalmente cético contra. Anabolização do paciente idoso. Você era contra? Total. Eu já tô querendo falar dos hormônios. Eu faço eu adoro teatro, eu frequento uma área que é muito anabolizada por causa do esporte, ganho por causa do esporte e tal. Eu ficava cético contra. Aí um paciente meu, engraçado, que era um paciente meu que era pós-operatório, encaquete, que ruim, sarcopenia, que ele nada, doutor, resolvi minha vida, velho. Fui no médico, ele falou, o médico você mandou, o cara, o que você toma? Ué, tô bom demais, velho. Ele falou, 1, 2, opa. Então tem que ter a cabeça aberta, quanto é bem consciente, bem muito orientado, bem feito, funciona. Muito bom. Agora, você tem que dar o coração aberto pra você não ficar, né, só fazer para todo mundo. Não é receita de bolo, não é para todo mundo, é assim, bem orientado, bem indicado, com todos os profissionais da cadeia, consciente. Vamos fazer a anabolização, mas vai, quem é que vai te reabilitar? Quem é que vai fazer seu exercício? Como é que vai ser feito? Como é que você vai treinar isso? Como é que você vai manter isso? Justamente. Entendeu? Que é por aí. Aí vai, mas funciona. Também funciona. A terapia que a gente tem. Então guideline agora de meta-análise, de anabolização, da cardio, não é meu, não. Os pacientes sarcopenia, o que você resolve? Exercício reassistido, anabolização, isolado, vai ver os dois, a associação é muito melhor. Então, desfecho, acho que a gente tem que abrir a cabeça sempre. Assina embaixo. Isso é uma questão que, via de regra, os profissionais de saúde arrepiam. Quando a gente fala em usar anabolizante, arrepia, né? Então, até porque isso demanda risco, vai aumentar risco. Quando saiu um estudo mostrando que aquilo não aumentava o risco cardiológico se for bem feito, opa, ainda tem muita gente falando mal, apesar de você ter estudo. A gente sabe que isso vai melhorar a qualidade de vida, isso vai melhorar a saúde. Bom, gente, vamos Poxa vida. Chegando ao fim aqui do nosso episódio, uma pena. Mas foi excelente. Mas que mensagem cada um de vocês queria deixar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos... Resume uma palavra, né? Movimento. Resume numa frase. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo? Eu resumo na frase que eu sempre gosto, que é: alteração de movimento se trata com movimento. É isso. Se ficar parado, enferruja. Não pode ficar parado, né? Exercício sempre. E fazendo o que gosta, para ter continuidade.
Uma frase é pouco, mas É a pouco. disciplina leva a constância, né? E a constância leva a resultado. Então, você tem que, tudo na vida tem disciplina. É uma aposta que você faz no processo. A palavra é rotina. Não ter medo de se aventurar em tratar, né? Procurar. E estar sempre aberto para a equipe multidisciplinar. Eu vivo num nicho lá que a palavra é a seguinte: abra seu coração para ouvir todo mundo da sua equipe. Porque às vezes a solução está lá na faxineira, lá embaixo, É verdade. Ela vai te falar: não, tem dificuldade aqui, ó. E aí você vai conseguir detectar o processo da cadeia toda. Abra meu coração e ter rotina. Acho que é por aí, tá certo? Muito Fé em Deus, bom. que o resto é de correr atrás, literalmente. Isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Felicidade, bem enriquecedor. A gente fala que todo podcast leva alguma coisa nova, que é alguma coisa que a gente vai adicionar no dia a dia do consultório. E para a vida, né? E vocês aí que estão nos assistindo, eu vou deixar a mensagem. No próximo mês a gente vai estar aqui falando de saúde mental no envelhecimento, né? Aguardo vocês no mês que vem, tá? Muito obrigado. Boa noite para vocês. A nós. E Boa noite. um abraço. Tchau, internautas. Logo.